Alô, alô, YouTube! Nossa, eu tava tentando decidir qual que ia ser o primeiro vídeo de 2020. E aí o ano já começou esquentando com o negócio dos Estados Unidos e Irã. Mas, primeiro, eu decidi explicar sobre algo que vai ajudar vocês a entender mais sobre o Irã e também muitos países do Oriente Médio e outros países e povos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. A religião Islã, ou islamismo, e seus seguidores, os muçulmanos. Isso também vai fazer parte de uma futura série que eu quero fazer sobre religiões do mundo. Eu não só estudei sobre islamismo, como eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio lá na Jordânia, um dos países do Oriente Médio com a maioria muçulmana, e um dos mais pacíficos da região, e também um lugar do primeiro filme do Indiana Jones. Mas para a gente poder entender melhor sobre essa religião, vamos voltar no tempo, como tudo começou lá no século VII. A Arábia, que é o lugar, deserto aqui, era um lugar cheio de tribos, nômades de várias religiões, principalmente religiões pagãs, que acreditam em vários deuses. Aí um cara chamado Maomé, que morava lá, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que disse para ele recitar a palavra de Deus. E aí, Maomé fez isso. Ele falou muita coisa, e durante toda a sua vida, recebendo várias revelações, fazendo milagres e tal, de acordo com os muçulmanos. E depois de um tempo, eles escreveram tudo isso e acabou se tornando o Alcorão, o livro sagrado da religião islã, tipo a Bíblia deles. A mensagem principal de Maomé, assim como no cristianismo e no judaísmo, é que só existe um Deus. Eu sei que parece meio óbvio para muitas pessoas, mas naquela época e local não era tão comum não. E muitos até não gostaram disso e queriam comprar briga com Maomé e seus seguidores. A Arábia não era um lugar muito bom de morar não, principalmente se você era mulher. Era um local quase como que sem lei. Muitas das coisas e faltas de liberdade que tem hoje lá são costumes que vieram desde aquela época. As famílias mais poderosas que mandavam na cidade. E a cidade que Maomé morava, Meca, o comércio dela dependia bastante das peregrinações que vários pagãos faziam num altar antigo que tem lá, chamado Kaaba. Aí então as famílias mais poderosas não gostaram da mensagem de Maomé e seus seguidores de ter um Deus só. Era uma ameaça ao negócio deles, então muita briga aconteceu. Hoje, na religião islã, não é só o Alcorão que é considerado escritura. Tem muitos outros textos que também são sagrados. Não tanto quanto o Alcorão, mas também bastante importantes. Muitos textos são outras histórias e falas de profetas aí, até do Maomé, escrita por amigos, parentes, outras pessoas. Alguns até não são considerados escrituras pela maioria dos muçulmanos. Assim como os livros apócrifos do judaísmo e cristianismo não é aceito por todos. Esses outros textos no islamismo podem ter sido escritos muito tempo depois de Maomé, e alguns outros podem até ser considerados como um tipo de fofoca. Um cara que ouviu do outro cara, que ouviu da tia, do sobrinho, do cunhado de Maomé. Por exemplo, esse negócio de um cara morrendo e ele ganhando exatamente 72 virgens mulheres no céu para ele, não é escritura para a maioria, a não ser talvez uns malucos aí. Muitos de nós, até mesmo eu já pensei que os muçulmanos adoravam um outro Deus diferente chamado Alá. Mas, na verdade, não é não. Eles acreditam no mesmo Deus de Abraão e outros profetas e personagens da Bíblia que talvez vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Alá não é um Deus diferente, é só como se fala Deus em árabe. Assim como obrigado se fala shukran, querido se fala habib, fulano. Tanto que se você vai numa igreja cristã em qualquer país árabe, sim, existe, quando eles estão falando de Deus, em árabe, eles usam a palavra Alá também. Na tradução da Bíblia para árabe, Deus também está traduzido como Alá. No islamismo, eles também acreditam em vários profetas que a gente conhece, como Abraão, Moisés e até mesmo Jesus, que é um profeta muito importante para eles. Eles também acreditam nele como o Messias, que um dia vai vir e acabar com o anticristo. E ele é até mais mencionado no Alcorão do que Maomé. Eles também acreditam em Adão, inclusive eles falam que ele foi o primeiro muçulmano de todos. Mas muitas das histórias desses profetas são bem diferentes do que talvez vocês conhecem. Elas são de acordo com como foi contado por Maomé no Alcorão. E os muçulmanos não acreditam que o Maomé foi o último profeta de todos e que trouxe de volta a religião como ela deveria ser, como ela foi na época de Abraão, na época de Moisés e tal. A religião é bastante focada na submissão a Deus, tanto que a palavra Islã significa submissão, e o muçulmano é aquele que se submete. Ou seja, eles não adoram ou oram para nenhum profeta ou outra coisa aí, nem mesmo Maomé. Tanto que eles nem fazem imagem de Deus ou de nenhum outro profeta para não cair na tentação de adorar aquilo. Nas mesquitas, quando você visita, que é a igreja dos muçulmanos, a capela deles, e nas escrituras também, não tem gravuras, nada. O que eles focam bastante mais é na caligrafia e na arquitetura.
religião ela tem 5 pilares considerados fundamentais, pelo menos para a maioria: fé, oração, caridade, peregrinação e jejum. Além disso, eles também têm outros atributos que muitos de outras religiões consideram fundamentais. Até sobre isso, um estudo interessante da Universidade de George Washington aponta quais países que mais vivem os valores e princípios econômicos ensinados no Islã. E os top 4 foram Nova Zelândia, Luxemburgo, Irlanda e Islândia. Enquanto um país com maioria de muçulmanos só começa a aparecer na lista em 38º. Muitos países que estabilizaram o islamismo como uma religião oficial são países que têm alto nível de corrupção, com tradições antigas meio bárbaras, com um sistema de justiça falho e países subdesenvolvidos também. E esses fatores que influenciam mais no desenvolvimento deles, na desigualdade e nos problemas da região. Assim como muitos cristãos acreditam que os 10 mandamentos é a lei de Deus, os muçulmanos também têm um conjunto de leis chamado Sharia, que muitos estudiosos aí dizem ser bem parecido com o Halakha, a lei judaica. O Sharia é principalmente sobre proteger o inocente e viver valores islâmicos, e ao contrário do que muitos pensam, não é sobre punições duras. Muitos extremistas fazem isso, os terroristas, porque eles tiram palavras do Sharia, palavras do Alcorão, partes, eles tiram fora do contexto e até alteram. E eles também acabam revivendo tradições da Arábia pré-islâmica. Muitos também pensam que o islamismo prega o jihad, falam que é a guerra santa contra os não muçulmanos e que eles vão matar todos, quando não é verdade. Jihad significa esforço, preservar, empenho. Isso tem a ver com o esforço que alguém faz para chegar mais perto de Deus, mesmo com as diversidades do mundo. Lembra também que no início os muçulmanos sofreram bastante perseguições, então faz sentido muitas falas de Maomé ou das histórias serem sobre defender, preservar a crença deles, preservar eles, A religião também não prega que você deve obrigar alguém a se converter ou castigar alguém que mudou de religião. Isso é coisa de extremista ou fundamentalista aí. Muitos, antigamente, se converteram no Oriente Médio porque eles viram um grande crescimento do Império Árabe, do Império Muçulmano. Eles achavam que era um sinal de Deus. Também, muitos outros não estavam a fim de pagar os impostos que não muçulmanos tinham que pagar, antigamente. E por causa dessa história e do local, a gente tende a pensar que todo árabe é muçulmano e que todo muçulmano é árabe. Mas não é verdade. Dos 1,6 bilhões de muçulmanos no mundo, é muita gente. A maioria não é árabe, não é desse local aqui. O país com maior população muçulmana é na Indonésia, bem longe da Arábia. O próprio Irã, apesar de ter um alfabeto meio parecido com o árabe, eles não são árabes, eles são persas. E tem muitos muçulmanos não árabes bem perto da gente também. Agora, os problemas do Oriente Médio, muitos especialistas falam que é porque eles misturam muito religião com política. Mas por que eles fazem isso? Isso tem a ver com a própria história deles. No início da religião, já tinha começado a misturar política com a religião. O próprio Maomé, ele era considerado profeta, ou seja, um líder religioso, e também um governador, um líder de uma nação que conquistaram a Arábia. E essa é uma das grandes diferenças de outras religiões. Por exemplo, Jesus ou Buda nunca tiveram um país para governar ou conquistar pessoalmente. Isso talvez veio depois, com o poder das igrejas. Quando Maomé morreu, o lado religioso estava tudo ok. Ele era o último profeta e todas as revelações foram feitas. Ele restaurou tudo. Mas aí, politicamente, teve dúvidas. Quem quer ser o líder político, do país? Um grupo acreditava que o sucessor político podia ser qualquer um, inclusive um escolhido pelas pessoas ou alguém com grande conhecimento, devoção e santidade. Mas outro grupo já achava que um novo líder político tinha que ser alguém também da família de Maomé. Aí que começou a divisão entre os dois principais ramos do Islã, os xiitas, que queriam o poder político na mão da família do profeta, e os sunitas, que não concordavam. Claro que esse é um ponto só. Os dois ramos hoje são bastante diferentes e têm diferenças em crenças também, em princípios e doutrinas. Como a maioria era sunita, então eles ficaram no poder. E o líder deles foi chamado de califa, que significa sucessor. E eles foram responsáveis pelo grande crescimento do Império Muçulmano, que se tornou um dos maiores impérios já vistos aí no mundo. O tamanho não foi o único atributo do império não, mas também a região se tornou um dos grandes focos de conhecimentos do mundo. Tanto que muitas coisas de matemática que a gente tem hoje é por causa de muçulmanos. Por exemplo, a matéria álgebra e até mesmo a introdução do número zero e a troca de números romanos por o que usamos hoje. O Império ajudou a preparar o mundo para a Renascença. E até a Revolução Industrial, muitas universidades no Oriente Médio eram vistas como uma das melhores do mundo. Aí a luta pelo poder acabou dividindo o império depois. Os xiitas até hoje falam que o primeiro califa, o primeiro líder, não deveria ter sido o Abu, e nem mesmo os dois seguintes. Eles falam que eles acabaram pegando o poder por força e tirania, e deveria ter sido Ali, que era o bisneto de Maomé, ou qualquer outro da família.
Não só o império se dividiu, como começou a surgir muitas outras separações e vertentes da religião. Falar que islamismo, ou islão, é uma religião só, uma igreja só, é tão errado quanto falar que cristianismo é uma só também. Hoje, dos bilhões de muçulmanos, a grande maioria é sunita. Os xiitas estão mais concentrados no Irã e no Iraque. Aí durante a história teve muita briga entre os dois grupos, extremista dos dois lados. Por isso também que a Arábia Saudita, que é a grande maioria sunita, não é tão amiga do Irã, que a maioria é xiita. E o Irã, junto com outros xiitas, eles alegam que eles são os oprimidos, tanto pelos sunitas quanto pelos outros países. Hoje em dia, o Irã, assim como alguns outros países com maioria muçulmana, eles transformaram a religião em uma ideologia política e econômica também. Eles não querem modelar o país deles de acordo com a Europa ou as Américas, mas eles querem modelar de acordo com a lei islã, pelo menos a visão e interpretação deles, da lei. E eles sonham em construir hoje um país assim como foi na época de ouro, do começo. Quando alguns países ou grupos terroristas falam que eles querem criar um califado, é isso que eles estão querendo dizer. Essa época do início, onde os califados governavam e o povo era unido. Mais ou menos, Os 3 primeiros califas foram assassinados, mas enfim. Então, para a gente poder melhor dividir os termos e evitar generalização, vamos separar 3 coisas diferentes. Primeiro, o Islão, ou islamismo, que é a religião, que engloba árabes e muitos não árabes. É como falar cristianismo, budismo, hinduísmo, etc. 2. Islamismo político. Essa é a ideia de fazer religião islã como base do governo. E número 3, fundamentalismo islão. Essa é a ideia de voltar a tradições antigas da religião, ou do povo árabe. Um exemplo é as mulheres vestirem o véu. Isso é algo que é debatido dentro da religião, não é uma lei em muitos países aí. Eu já tinha muitas amigas que não queriam vestir. E é só você também pesquisar muçulmanas famosas, e você vai ver que muitas não vestem, até mesmo a rainha da Jordânia. Já outras mais fundamentalistas querem usar. E quanto mais fundamentalista, mais se cobre. E isso acontece em várias religiões, Até mesmo no cristianismo, tem igrejas que são mais tradicionais. E mulheres só usam saia ou vestido, não cortam o cabelo ou não usam maquiagem, etc. Fundamentalismo islão seria como se fossem então os conservadores aqui. Eles querem conservar e até restaurar tradições e costumes antigos, mais tradicionais. E até muitas tradições que surgiram antes do islamismo. E aí então, muitos países muçulmanos querem ter um país assim, onde a soberania está em Deus e sua lei já está escrita. Por isso que é muito difícil para os extremistas ou os terroristas aceitar a ideia de democracia, onde a soberania está no povo. Outros já não acreditam nisso. Por isso que teve a Primavera Árabe, o movimento de vários países árabes puxando para mais democracia. E por isso que também está tendo protestos no Irã esses dias. Pessoas que aproveitaram que o Irã derrubou um avião comercial por acidente para reclamar contra o governo. Muitos também argumentam que a crise no Oriente Médio veio por causa de muita intervenção de fora, desde sempre. Se já tem brasileiros que não gostam muito dos Estados Unidos porque eles se meteram na política aqui, especialmente durante a ditadura militar, imagina viver em um país onde um exército de um outro país quer mandar em você. Todos esses conflitos existiu desde as cruzadas, a colonização europeia depois da queda do Império Otomano, quebrando algumas promessas, dividindo os países entre eles, a busca de petróleo, a intervenção do governo no Irã, a invasão do Iraque com justificativas não tão verdadeiras e muitas outras coisas que merecem seu próprio vídeo. Tudo isso alimenta o sentimento anti-Estados Unidos, anti-Europa, que acaba criando um ciclo vicioso. E aí chegou no momento que a gente não sabe quem atacou primeiro. E aí também vem o meu ponto 4 dessa lista aqui, terrorismo islâmico, ou extremismo islâmico. Que são pessoas que usam desses sentimentos amargos, pessoas bravas, ou pessoas que querem mais poder, ou pessoas malucas aí, que usam da religião como arma para poder se vingar, para poder ganhar mais poder, para poder fazer uma guerra, E como eles não têm um país com muitos recursos, exércitos, essas coisas, a ferramenta que eles acabam usando é o terrorismo, Alguns ataques aqui, outros ali, para poder amedrontar as pessoas, O Irã também, ele não vai querer, provavelmente, eu espero também, ir numa guerra contra os Estados Unidos. Primeiro porque se ele for contra os Estados Unidos, ele vai automaticamente contra a Europa também. E não tem como ele ganhar dessa guerra. Então o que ele acaba fazendo, como publicamente ele não pode fazer nada, Só reclamar, falar um monte de coisa, falar mal. Então ele acaba financiando secretamente o terrorismo. Até aquele cara, o Soleimani, que os Estados Unidos matou, esse era um dos trabalhos dele. Indiretamente, ou às vezes até diretamente, apoiava o terrorismo. Mas essas pessoas estão longe do que a própria religião ensina e do que a grande maioria dos muçulmanos pensam. Bem, acho que já falei demais. Depois eu explico melhor sobre teocracia, como é que é o governo do Irã e tal.
Pelo menos agora você vai entender um pouco mais sobre o islamismo e vários povos que infelizmente estão no meio de tantos conflitos. Ou também você vai poder ter pelo menos uma coisa para comentar para família e amigos na próxima vez que você comer esfirra do Habib's. Mar salama!